terremotos, guerras, conflitos religiosos. Para onde caminha a humanidade? Existem respostas. Está no ar o Amanhã Hoje. Se você se preocupa com o seu futuro e o futuro da sua família, este é o seu programa. Você ligou no lugar certo. Aqui, a Palavra da Verdade revela para nós o amanhã, hoje, exatamente a tempo de nos prepararmos para o que vem. Os noticiários estão te assustando? Ou você está despreocupado? É difícil alguém hoje que não esteja preocupado com o que está acontecendo e com o que vai acontecer em breve. Jesus enviou para você verdades, verdades que estão nessa palavra, uma palavra de vida e que salva. Mas estas verdades precisam ser compreendidas e aplicadas na nossa vida diária, a fim de que nós sejamos salvos. O Senhor Jesus disse em João capítulo 8, "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Nós vamos orar. Convido você para, em atitude de reverência, nos acompanhar e vamos dar início a este episódio, ao estudo de Apocalipse capítulo 9, a quinta trombeta. Pai Santo que nos altos céus habitas, neste momento a única coisa que te peço é que o Senhor Jesus possa falar ao teu povo que nos assiste pela televisão. Senhor, que sejam as palavras dele e não as minhas. Quero me esconder na rocha, Cristo, e que ele apenas apareça e ensine o teu povo. Pai, derrama a luz dos altos céus, para que possamos não apenas compreender a teoria da verdade, mas aplicá-la em nossa vida diária. Dá-nos esta graça, Pai, é o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Em Apocalipse capítulo 9, no verso 1, o Senhor Jesus nos revela o que ocorrerá quando o quinto anjo do Apocalipse tocar a sua trombeta. Em Apocalipse 9, verso 1, lemos: "E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia uma como coroa semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Texto impressionante, nos traz elementos que nos deixam confusos talvez, mas certamente impactados. Abre-se o poço do abismo, sobem gafanhotos no meio de fumaça, têm caudas eles como escorpiões, picam as pessoas.
atormentam, de modo que as pessoas querem morrer, mas não conseguem. Ora, o que o Senhor está revelando aqui? Para você que vem acompanhando esta série e estudou conosco as 4 primeiras trombetas, não é muita novidade o contexto no qual tudo isso aqui vai acontecer. Se você não acompanhou e quiser os DVDs, você pode ligar e solicitar. Todos os DVDs estão disponíveis à venda por R$10 cada um. Mas aqui no tema, o Senhor nos diz que na 5ª trombeta algo realmente impressionante vai acontecer. O momento será um momento no qual a terra estará em um caos. Nós já vimos isso nos estudos anteriores. E para você que nos vê pela primeira vez, basta entender que hoje nós já quase podemos dizer que vivemos um caos. Após calamidades que nem imaginamos ainda acontecerem, imagine então o que será no futuro. Ou seja, teremos uma situação pior do que a de hoje, muito pior. E no meio desse caos, em linguagem simbólica, Jesus revelou a João, seu servo, e também a você, que é um servo de Deus, aquilo que vai acontecer. Primeiramente, ele vê uma estrela caindo do céu na terra. Essa estrela recebe a chave do poço do abismo. Ora, uma estrela, o astro, não pode empunhar uma chave. Assim sendo, nós vemos que a linguagem está revelando, por meio do símbolo estrela, uma pessoa, um ser que tem mão e é capaz de pegar uma chave. Quem é esse ser? Em Apocalipse, capítulo 1, no verso 20, a Bíblia diz: as 7 estrelas, note que estamos no meio do verso, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. As 7 estrelas são 7 anjos. Note como é que a Bíblia vai se revelando. Estrelas são anjos. Um anjo que caiu do céu é o que está revelado em Apocalipse 9. Esse é o diabo, Satanás. João viu que ele recebeu a chave do poço do abismo. O que é esse poço? No livro de Lucas, capítulo 8, verso 37, mas nós vamos ler o contexto também, o Senhor nos mostra que o abismo é um lugar onde ficam demônios. A partir do verso 26, o relato diz: e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu na terra, isso é Jesus que estava descendo, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Só para sua informação, uma legião, segundo alguns registros, ela podia somar 3.000 a 4.000 soldados. Imagine então uma legião de demônios possuindo este homem. Vamos seguir com o texto. E rogavam-lhe, verso 31, que os não mandasse para o abismo. Note, os demônios não queriam ir para o abismo. Então o abismo é um lugar físico, existente, no qual ficam demônios presos. Daqui nós entendemos pela Bíblia que assim como Deus estabelece limites para a iniquidade dos homens, nos parece que ele estabelece também limites para a iniquidade dos demônios. E quando eles ultrapassam esses limites, são enviados para o abismo. E não gostam de ficar lá, obviamente. Tanto que os demônios aqui
pedem para Jesus para que não lhes mande para o abismo. E, pelo que entendemos pela Bíblia, esses demônios ficam presos lá há muito tempo. E chegará o momento, é o momento de Apocalipse 9, onde Satanás recebe a chave do poço do abismo. Agora ele recebe autorização para tirar daquela prisão vários dos seus amigos, dos seus ajudantes, a fim de que subam para a terra e promovam a sua obra de destruição. Agora considere você isso. Se hoje as coisas já estão difíceis aqui na terra, imagine então quando um exército de demônios que está preso suba. Será algo terrível. Mas o Senhor nos revela, porque nós temos um inimigo muito astuto. Se nós víssemos os demônios aparecendo diante de nós, claro que nós correríamos deles e logo estaríamos bem próximos de Jesus, a fim de que nós não nos perdêssemos. Jesus quer que nós estejamos próximos dele, mas o inimigo não quer. E ele é astuto. Por isso, quando esses demônios subirem, eles não vão aparecer como demônios, mas ele vai fazer alguma coisa para enganar e as pessoas serem pegas por ele. Qual é o engano revelado? Voltemos para Apocalipse 9, porque Jesus nos revelou. Jesus, quando ele falava para os discípulos sobre os eventos finais, as primeiras palavras que ele disse foram exatamente para nos prevenir do engano. Se você acompanha o sermão profético, por exemplo, lá em Mateus 24, você vai ver que Jesus dizia assim, Mateus 24, versos 3 e 4. Primeira pergunta dos discípulos. Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Olha só, Jesus podia ter começado falando tantas coisas, mas o primeiro que ele diz é, tomem cuidado, acautelem-se para que ninguém engane vocês. O diabo vai tentar enganar. Ele é astuto. Então, cuidado, cuidem, meus filhos. E notem que Jesus é o mesmo, ontem e hoje. Porque no Apocalipse, o livro escrito para nós da última geração, ele continua revelando os enganos do inimigo. É uma outra forma de Jesus dizer que ninguém vos engane. A estrela que cairá do céu na terra, ela promoverá uma grande obra de engano, mas você não precisa ser levado por ele para a perdição. Veja o que vai acontecer. Apocalipse 9, verso 2. E o diabo abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. O que isso significa em linguagem simbólica bíblica? Bom, antes de revelar, queria colocar para você que a palavra de Deus, ela revela-se a si mesma. Ninguém precisa dar a sua própria interpretação para a Bíblia, até porque a mente finita do homem não vai alcançar a profundidade da mente de Deus. Agora, quando a Bíblia revela o símbolo, nós estamos certos de que, aí sim, Deus está nos mostrando a verdade sobre aquele símbolo. No caso da fumaça, nós encontramos um texto que explica, ou que nos leva a entender o que ela revela, em Êxodo 19, verso 18. Vamos ler. E todo o Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno. Uma fumaça como de fornalha, ela subiu no momento em que o Senhor desceu no Monte Sinai, quando ele veio para dar os 10 mandamentos ao povo de Deus. O próximo capítulo, Êxodo 20, ele nos dá exatamente o relato da entrega da lei. Nos dá os 10 mandamentos de Deus. Em Apocalipse 9, quando nós vemos que subiu fumaça do poço do abismo, nós vemos que Satanás, por meio dos seus demônios, promoveu uma aparição, uma manifestação, que ela é como se fosse a manifestação de Deus. Quando Deus desce no Monte Sinai,
sobe fumaça como de uma fornalha. E agora Jesus usa esse símbolo, fumaça como de uma fornalha, mas agora saindo por ação do inimigo, para nós entendermos que Satanás vai promover uma contrafação de Cristo. Ele vai promover a aparição do anticristo. E isso se confirma pela Bíblia. Quando nós vamos para Apocalipse 17, no verso 8, é dito assim: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. A besta do Apocalipse vai subir do abismo. E quando? Depois que Satanás abrir o poço do abismo, no momento da quinta trombeta. O verso 8 ainda diz: há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas que virá. Se Deus está dizendo que as pessoas que vão se perder vão se admirar, é porque Satanás vai apresentar uma obra maravilhosa. Como disse Jesus em seu sermão profético, enganos que, se possível fosse, enganariam os próprios escolhidos. Se você quer saber quem é a besta que vai aparecer, peça a série que anunciamos ao início do programa, a série de 6 DVDs sobre a besta do Apocalipse. Ali tratamos com detalhes dela. Mas aqui nesse estudo, nós vemos que a besta, ela aparecerá saindo do abismo, será um demônio, portanto, um dos demônios que sobe do abismo será essa besta. E quando ele aparecer, ele vai aparecer disfarçado na pessoa de um líder religioso. Por isso, será o anticristo. Jesus mostra isso em símbolos para nós, porque ele diz que do abismo sobe aquilo que era o sinal da presença de Deus, fumaça como de uma fornalha. Aí está a revelação do início de Apocalipse 9. Um grande engano. E que ninguém te engane, amigo telespectador. E ainda, em Apocalipse 9, mas agora no verso 3, o Senhor diz que dessa fumaça saíram gafanhotos. E no verso 4, é dito que os gafanhotos não tinham interesse em comer a erva da terra, nem a verdura da terra, nem árvore alguma. Daqui nós entendemos que esses gafanhotos não eram os insetos. Os insetos são os que comem a vegetação. Esses gafanhotos eram seres que têm asas, que saíram do abismo, demônios, portanto, e que atormentavam as pessoas. Em Apocalipse 9, verso 5, foi dito: foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. A palavra atormentar na Bíblia, ela está relacionada com a ação dos demônios sobre as pessoas. Por exemplo, quando alguém fica endemoniado, o espírito mal toma conta da pessoa. Ele está atormentando essa pessoa. Isso aconteceu com Saul e a Bíblia registrou. O texto está em 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. Diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau. Em outras versões da Bíblia diz: o atormentava um espírito mau. Apocalipse 9 nos diz que no tempo da quinta trombeta, quando o anticristo aparecer, outros demônios também vão subir, representados por gafanhotos, e a sua obra vai ser atormentar as pessoas. Eles vão possuir, e você verá manifestações como nunca viu. Hoje fala-se muito de exorcismo, de campanhas de libertação, cultos de libertação. Posso garantir para você que o que está por vir, você ainda nunca presenciou. Somente aquele que for um verdadeiro servo de Deus poderá ser usado por ele para expulsar um demônio nesse tempo aqui. Muito do que você vê hoje é falso. Grave isso. Grave isso. E você vai ver pela palavra de Deus. Em Apocalipse 9,
é dito que há uma classe de pessoas sobre as quais o demônio não tem poder. E quando nós entendemos isso, você vai entender o que eu disse agora há pouco. Vamos ler em Apocalipse 9, verso 4, qual é a classe de pessoas que estará especialmente protegida, sobre a qual o diabo não vai ter poder. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o sinal de Deus. Os gafanhotos, os demônios, vão atormentar só os que não têm o sinal de Deus. Aquele que tem o sinal, Jesus põe a proteção, dá ordem aos seus anjos para que guardem em todos os caminhos estes santos de Deus. Será maravilhoso ter o sinal de Deus, não? Sim, um sinal de proteção. Jesus, ele quer dar esse sinal para você. Esse sinal foi estabelecido há muito tempo atrás entre ele e o seu povo obediente. Ele deixou revelado no livro de Ezequiel qual é o sinal. No capítulo 20 e no verso 20, ele diz assim: E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Existe muita controvérsia hoje com relação à guarda do sábado. Mas sabe, nós não queremos entrar em controvérsia porque a palavra é muito clara no tocante a este assunto. No livro de Êxodo, capítulo 31, nos versos 16 e 17, o Senhor diz: Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por concerto perpétuo entre mim e os filhos de Israel, será um sinal para sempre. A palavra de Deus basta, é um sinal para sempre. Em Apocalipse 9, nos é dito também que esses gafanhotos, eles têm um rei. Conforme está escrito ali no verso número 11, o nome do rei em hebreu é Abaddon e em grego é Apolion. Em ambos os idiomas, as palavras significam destruidor e se aplicam a Satanás. Os anjos, aliados do destruidor, passarão em breve, quando o anticristo vier, e atormentarão as pessoas. E não é de duvidar que o anticristo, então, dirá que tem poder de expulsar demônios, porque ele mandará o demônio sair. E, obviamente, Satanás fará sua obra de engano. Ou seja, ele diz para o demônio sair, ou para a doença que ele colocou sair, e a doença sai. Mas a palavra de Deus diz que os demônios não terão absolutamente nenhum poder apenas sobre uma classe de pessoas. E esta é os que têm o sábado, o sinal de Deus. Jesus quer te proteger. Jesus quer que nesse tempo da quinta trombeta você esteja entre os seus. Ele diz que você vai vencer a besta se você estiver com ele. Em Apocalipse 17, versos 13 e 14, ele revelou: Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. O mundo se renderá a ela. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Muitos são chamados, mas poucos aceitam o chamado e se tornam os escolhidos. Dentre esses, poucos permanecem fiéis. No momento em que o anticristo se manifestar, vai se impor a obediência a um outro senhor, que é Satanás. Vai se impor a guarda a outro dia, que não o sábado. Mas você pode estar com Jesus e com aqueles que vão vencer. Convidamos você para que nos acompanhe enquanto oramos por você, para que essa mensagem faça a diferença na sua vida. Vamos orar. Pai Santo, que nos altos céus habitas, agradecemos a Tua revelação. Pedimos que derrame o Teu Espírito sobre todos que viram esta mensagem. Toca os seus corações e mentes e leva-os a decidirem-se por Jesus e pelo seu sinal de obediência. Abençoa-os, Pai, onde quer que estejam. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Se essa mensagem tocou você, entre em contato conosco. Queremos orar por ti. Nós estamos aqui para te servir. E esperamos te ver na semana que vem para mais um encontro com o futuro, por meio da maravilhosa Palavra de Deus. Que Deus te abençoe.